Como descobrir o seu formato de rosto em 30 segundos? Você já foi até a barbearia tentar alterar o seu corte de cabelo ou tentar fazer aquela referência que você viu na internet e no final das contas não deu muito certo? Muitas vezes isso ocorre por você não saber o seu formato de rosto. Então nesse vídeo eu vou te ensinar de um jeito muito fácil como descobrir o seu formato de rosto. Existem diversos tipos de formato de rosto e cada um desses formatos tem a sua particularidade, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo na impressão que ele passa para as pessoas. Porém, existe um formato que seria o formato padrão, o formato ideal, que é o formato que entrega mais harmonia, que é o formato que ele tem a altura maior que a largura. A altura ela é 1,5, 1,6, seguindo a proporção áurea, maior do que a largura. Mas não precisa se preocupar com isso, porque agora eu vou te ensinar na prática como você descobrir o seu formato de rosto. Os formatos de rosto podem ser definidos por alguns fatores. O primeiro deles, eu já comentei, altura e largura, e o segundo deles são 3 pontos no rosto. Para descobrir o seu formato de rosto, você vai pegar seu celular, você vai abrir a câmera e você vai puxar o zoom lá no 1.2. Feito isso, você pode ir até o espelho e tirar uma foto sua de frente, olhando para o espelho mesmo, com o zoom no 1.2 para ele não distorcer o seu rosto e deixar o formato original do seu rosto, ou você pode pedir para alguém tirar a foto para você. A análise vai ser feita no celular ou no espelho. E aí sim você vai poder achar qual é o seu formato de rosto, analisando 3 pontos do seu rosto. Esses pontos são muito importantes para definir qual é o formato de rosto, aliados ali com a altura e a largura. Começando pelo formato retangular, que é o mais desejado de todos, que entrega a proporção ideal para todos os rostos, o formato retangular. Se você tem esse tipo de rosto, você já está na frente aí, tem diversas possibilidades para explorar a sua beleza. Como que funciona para você identificar o formato retangular? Ele tem o ângulo de mandíbula, e quando eu falo ângulo de mandíbula, eu falo bem dessa quininha do rosto aqui, sabe? Esse ângulo que forma aqui, bem na sua mandíbula. Ele tem esse ângulo de mandíbula, esse ossinho aqui, ó, que chama osso zigomático. Em algumas pessoas ele tem esse aqui mais saltado, outras pessoas têm menos saltado. Então, o osso zigomático. Então, o osso zigomático e a têmpora. A têmpora é esse ossinho que fica aqui bem na lateral do cabelo. E muitas vezes quando o cabelo está muito grande assim como o meu, não dá para ver muito bem, mas ele fica aqui e ele molda muito o pezinho aqui também. Então, esses 3 pontos estão bem alinhados em um rosto retangular. E esse rosto é o meu. Eu também tenho esse formato de rosto, não tenho tanta projeção de queixo, mas meu rosto é retangular. Então, nesse tipo de rosto, nós temos aqui o ângulo de mandíbula, o osso zigomático e a têmpora bem alinhados. E além disso, ele tem a altura maior do que a largura do rosto. E é assim que você vai identificar. Então, você vai pegar ali o seu celular, o seu iPad, o que você tiver na mão, e vai olhar para esses 3 pontos. Traça ali 3 pontos. Ângulo de mandíbula, osso zigomático e têmpora. Se eles estiverem aproximadamente alinhados, você tem um rosto retangular. Alinhado, é claro, com a altura maior que a largura. Esse tipo de rosto é um rosto muito bom, muito versátil. Você consegue explorar diversas possibilidades através dele e não tem nenhuma regra de compensação. Então, se seu rosto é retangular, você está na frente aí para explorar possibilidades para o seu visual. Vamos para outro formato de rosto que também tem esses 3 pontos alinhados, que é o formato quadrado. O formato quadrado é bem parecido com o formato retangular, as pessoas às vezes até confundem um pouco, mas o formato quadrado ele tem a altura mais próxima da largura. Então ele acaba se aproximando mesmo de um quadrado. E lembrando que nenhum rosto é exatamente igual à forma geométrica que eu estou falando. Então é sempre aproximado. Nunca vai ser exatamente um quadrado, mas sim um rosto aproximado
de um quadrado. Então, se você tem esses 3 pontos alinhados, a altura do rosto mais próximo da largura, você está bem próximo aí de um rosto quadrado. Esse rosto, o ideal ali é projetar volume no queixo ou na franja para trazer ele mais perto do formato retangular. E além disso também, esse rosto, muitas vezes, ele é atenuado ali por conta do índice de gordura corporal. Ele, de acordo com o índice de gordura corporal, às vezes a pessoa está um pouquinho mais pesada, acaba fazendo um acúmulo aqui e trazendo o rosto para um arredondado, para um oval. O índice de gordura corporal influencia muito entre um quadrado e um redondo. E ainda seguindo a linha desses 3 pontos alinhados, o próximo rosto que eu quero falar com vocês é o hexagonal de base ascendente. Que nome difícil, né? Mas é muito tranquilo, é só vocês pensarem em um hexágono onde a ponta dele é triangular, a base dele ascende. Então, quem tem esse tipo de rosto tem por característica a altura maior que a largura, os 3 pilares ali alinhados, ângulo de mandíbula, zigomático e têmpora, e além disso, essa pessoa tem o queixo bem projetado. O rosto hexagonal de base ascendente é um rosto onde o queixo se destaca bastante, o queixo é projetado para frente e ele tem muito ângulo. É um rosto que entrega uma certa agressividade ali. É um rosto que é muito anguloso. Então, é um rosto que ele tem o queixo bem definido, ele tem essa linha bem angulada, ele tem o ângulo de mandíbula marcado, osso zigomático marcado e têmpora. Então, você vai pegar, vai traçar ali uma linha nesses 3 pontos que eu te falei. E aí, você vai puxar ali para ver se ele se aproxima de um hexágono. E esse rosto é um rosto muito valorizado porque ele entrega muita força. Então, você que tem esse tipo de rosto, tem que tomar cuidado para não passar aquela impressão de muita jovialidade, de força demais, mas também você tem uma vantagem que é um rosto extremamente valorizado para a beleza masculina, certo? Então, já foram 3 tópicos aqui, onde temos têmpora, osso zigomático e ângulo de mandíbula bem alinhados, que são retangular, quadrado e hexagonal de base ascendente. Se liga agora, eu vou falar com vocês sobre os tipos de rosto que tem o osso zigomático em destaque visual. Nesses tipos de rosto que eu vou falar agora, o osso zigomático ele está em evidência, ele é o que mais chama a atenção nesse tipo de rosto. Começando pelo rosto losango. Esse tipo de rosto se aproxima muito de um losango, porque ele tem o osso zigomático saltado, um afunilamento na têmpora e um afunilamento do queixo. E aquele rosto que ele é mais fino e tem esse ossinho aqui mais saltado. E isso caracteriza como o rosto losango. A dominância visual desse rosto está localizada na região do osso zigomático. Então, esse tipo de rosto é um rosto ideal para projetar barba, para compensar esse formato mais afinado aqui do queixo, que não é tão valorizado assim para o homem, compensar ele com uma barba, projetar um cavanhaque. E como que você vai descobrir esse formato de rosto? Osso zigomático saltado, queixo mais fino e afunilamento da têmpora. Esse é o rosto losango. O próximo rosto é o hexagonal de base reta. Esse rosto, apesar de ter um nome parecido com o de base ascendente, ele é bem diferente. Nele, nós temos o zigomático mais evidente, então o rosto ele é mais largo. E aqui na região do queixo, nós temos o ângulo de mandíbula bem definido. Entretanto, no queixo, nós não temos uma projeção tão grande. Então, o rosto fica com uma base reta no queixo, ele sobe com inclinação leve até o ângulo de mandíbula e depois ele ascende até o osso zigomático, que aí ele forma como se fosse um losango, só que ao invés dele estar em pé, ele está deitado, onde as extremidades do rosto se caracterizam como as pontas, as extremidades do losango. Esse rosto é um rosto muito interessante, ele tem diversas características favoráveis para o rosto, porém é interessante alongar um pouco mais esse rosto
para não ficar. Porém, para trazer uma certa harmonia para esse rosto, o ideal é projetar volume na região do queixo, tá bom? Rosto oval e rosto redondo são os próximos rostos que têm o osso zigomático em evidência. E a diferença deles é que um é mais alto do que o outro, porque nesses dois rostos nós temos osso zigomático em evidência, uma falta de definição do ângulo de mandíbula. Então, se você não tem isso aqui tão marcado, esse ângulo tão marcado, você se aproxima de um rosto mais arredondado ou oval. E qual que é a diferença entre os dois? O rosto oval, ele tem altura maior do que a largura e às vezes temos um afinamento na região do ângulo de mandíbula. E o rosto arredondado, nós temos o mesmo padrão, só que sem ter essa proporção de altura maior que largura. E aí o rosto fica bem próximo mesmo de um rosto arredondado. Já no rosto oval, nós temos o mesmo formato, só que com um rosto um pouco mais alongado, como se fosse uma forma arredondada mesmo. Esse tipo de rosto é um rosto que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo de como é o visual da pessoa, ele pode entregar ali uma certa falta de força. Esse rosto é um rosto muito valorizado, diversas celebridades, diversas pessoas influentes, personagens de filme têm esse tipo de rosto e ele tem sim as suas vantagens. Entretanto, deve-se tomar cuidado para ele não transmitir uma falta de força. Formas arredondadas, falta de ângulo no rosto, às vezes pode transmitir uma certa sensação de fraqueza. Então, toma cuidado com isso e busca projetar ali, principalmente na região da barba, mais volume e evitar cortes tão raspados que vão destacar tanto esse rosto, tá bom? E se você não tem o osso zigomático mais evidente, talvez a parte que mais evidencia o seu rosto é a têmpora. Então, olha esse formato onde a têmpora tem maior destaque visual. Nós estamos falando aqui do rosto triângulo de base ascendente. Olhando de frente para esses três pontos, nós temos aqui a têmpora em maior evidência, o osso zigomático em evidência média e o ângulo de mandíbula menos destacado. Esse é um rosto que ele vai ascendendo para fora conforme você vai subindo os pontos do rosto. E ele caracteriza um triângulo invertido, por isso que ele é chamado de triângulo de base ascendente. Se você tem esse formato de rosto, você provavelmente tem a testa um pouquinho maior, tem uma evidência maior na testa, e o ideal para isso é projetar principalmente barba e cortes que vão deixar mais volumoso, tá bom? E o próximo rosto é o rosto que tem destaque visual na região do ângulo de mandíbula e um afinamento na região da têmpora. Ele é o contrário do triângulo de base ascendente. Ele é o triângulo de base reta. Então, no rosto triângulo de base reta, nós temos o ângulo de mandíbula bem marcado, porém nós não temos um osso zigomático tão marcado e também uma têmpora tão larga. E é como se o rosto, conforme vai subindo, ele vai afunilando. E nisso nós temos como se fosse um rosto triangular. E é claro que é muito aproximado, nenhum rosto é exatamente triangular. Mas se ele tem o ângulo de mandíbula em destaque visual e um afunilamento da têmpora, ele se caracteriza como um rosto triangular. Para esse tipo de rosto, você deve sempre evitar cortes muito raspados, porque eles vão evidenciar mais ainda esse formato de rosto. Você deve buscar trazer uma proporção maior, principalmente através do cabelo, e você tem uma liberdade de aproveitar estilos, porque você tem um ângulo de mandíbula muito marcado, e isso é muito interessante, é extremamente valorizado. E esses são todos os formatos de rosto que uma pessoa pode ter, e cada um desses formatos tem a sua particularidade. Independente de se você tem um rosto quadrado, um rosto arredondado, um rosto triangular, um rosto hexagonal de base ascendente, independente do tipo de rosto que você tem a sua beleza que é única, você tem os seus pontos fortes que devem sim ser valorizados. Mas, ao mesmo tempo, você deve buscar contrapor as suas características negativas através do molde do rosto, que é o cabelo, a barba e a sobrancelha. Então, na próxima vez que você for à barbearia, tenho certeza que você já vai saber qual é o seu formato de rosto. E se você quer saber exatamente
qual é o corte barba que fica melhor e que valoriza o formato de rosto, clica no próximo vídeo que eu vou deixar para você qual corte combina melhor com cada formato de rosto. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, dar uma curtida aí no vídeo, que me ajuda muito com o engajamento. E você já sabe que quem me segue não anda desalinhado. Me fala aí se você já conhecia o seu formato de rosto, se você conseguiu fazer a sua análise e o que você achou dessa forma de analisar os formatos de rosto. Fechado? Aguardo vocês, até o próximo vídeo.